Em 2003, uma expedição alemã fez uma descoberta extraordinária que pode mudar nossa compreensão da antiga história da humanidade. Eles desenterraram o túmulo de Gilgamesh, um enigmático rei cuja existência tem sido objeto de debates e lendas ao longo dos séculos. A cada descoberta arqueológica, uma história fascinante se desdobra, desafiando nossas concepções anteriores. Esta descoberta oferece uma oportunidade única para explorar a vida e os tempos de Gilgamesh e desvendar os mistérios que perduram por milênios. Curiosamente, foi encontrado um e-mail no site do Departamento de Estado dos Estados Unidos que mencionava a solicitação de documentos relacionados à Câmara de Ressurreição de Gilgamesh e a localização dos Nephlins enterrados. Por que esses e-mails incluem tal mensagem? O que acontece após a suposta descoberta de um antigo túmulo? A descoberta da antiga cidade de Uruk, no Iraque, reacendeu o interesse na figura lendária de Gilgamesh, considerado um dos reis mais importantes da mitologia mesopotâmica. Ele é atribuído com qualidades divinas e é descrito como um semideus ou até mesmo um rei-deus. Sua história e lendas foram transmitidas ao longo dos séculos e são o foco de numerosas obras literárias e descobertas arqueológicas. De acordo com a epopeia de Gilgamesh, ele foi enterrado em um túmulo construído sob as águas do rio Eufrates. Embora a descoberta dos restos de uma estrutura que corresponde à descrição do túmulo tenha gerado entusiasmo, ainda não foi confirmado definitivamente que se pertencem ao rei antigo Gilgamesh. Esse enigma é ampliado pela descoberta de um e-mail no site do Departamento de Estado que menciona a solicitação de documentos relacionados à ressurreição de Gilgamesh e à localização dos Nephlins enterrados. Esses aspectos adicionam um elemento intrigante à história e levantam mais questões sobre a verdadeira natureza de Gilgamesh e seu legado. A epopeia é um poema épico da Mesopotâmia e uma das obras literárias mais antigas sobreviventes até hoje. As tábuas e os registros datam de 2100 a.C. A localização do túmulo foi descoberta por uma expedição alemã ao detectar diferenças no solo. Eles criaram um magnetograma que foi posteriormente mapeado digitalmente para obter uma estrutura detalhada da área. Essa tecnologia permitiu que eles cobrissem mais de 100 hectares e, para sua grande surpresa, descobrissem estruturas já descritas com incrível precisão na epopeia de Gilgamesh, como casas, jardins e campos. Além disso, eles descobriram um avançado sistema de canais que fazia com que a cidade parecesse um oásis de água no deserto. Encontramos em uma área nos arredores da cidade, no leito do antigo rio Eufrates, os restos de um prédio que pode ser interpretado como funerário, disse o Sr. Fassbinder na época. Neste momento, ainda não quero afirmar que se trata do túmulo do rei Gilgamesh, mas a semelhança é surpreendente com o que é descrito na epopeia. De fato, o fim dos dias de Gilgamesh é muito bem documentado no trabalho sumério A Morte de Gilgamesh. Embora seu tema esteja na epopeia de Gilgamesh, nem sempre está incluído nas tradições modernas. O poema descreve a morte e o enterro do governante heróico da cidade de Uruk. Na tradição suméria, Gilgamesh era considerado o verdadeiro rei-deus. Acredita-se que ele nasceu da mãe divina Ninsun e do pai mortal Lugalbanda. A narrativa da morte de Gilgamesh começa com o herói deitado na cama, gravemente doente. Em seu sonho, seu destino é revelado. Ele chegou ao fim de seu tempo na Terra e se tornará o mestre do submundo. Após a morte de Gilgamesh, o texto descreve seu enterro, que pode se referir aos túmulos de Ur. Sua amada esposa, seu amado filho e sua esposa mais jovem, seu cantor favorito, seu mordomo e seu barbeiro favorito, seus assistentes favoritos que serviam nos palácios, seus súditos favoritos, quando se deitaram em seu lugar, como no puro palácio de Uruk. Gilgamesh, filho de Ninsun, pesou os presentes para a reunião. Ereshkigal passou os presentes de Namtar. O texto continua com descrições igualmente breves das oferendas feitas a cerca de 20 deidades e a vários tipos de funcionários sacerdotais, todos já falecidos. Sem dúvida, naquela época os arqueólogos estavam convencidos de que essa descoberta revolucionária revelaria segredos esquecidos por muito tempo e mudaria fundamentalmente nossa compreensão da história. No entanto, alguém tinha outros planos. Apenas algumas semanas após a descoberta do túmulo de Gilgamesh, os Estados Unidos lançaram uma invasão ao Iraque.
Isso forçou Fassbinder e sua equipe dedicada a abandonar precipitadamente sua pesquisa e evacuar o país, deixando os misteriosos segredos de sua descoberta envoltos em trevas. Desde então, ninguém se aproximou dessa descoberta, ou pelo menos não há registros disso. Nos últimos anos, a seca do rio Eufrates abriu a porta para novas revelações sobre esta história. Infelizmente, por coincidência ou talvez não tão coincidentemente, a maioria delas estava em uma zona de guerra. Parece que, oficialmente, ninguém está explorando esses sítios de nossa história antiga e esquecida. No entanto, acontece que não é exatamente assim. Recentemente circulou na internet uma captura de tela de um e-mail do Departamento de Estado que afirma solicitar documentos relacionados à Câmara de Ressurreição de Gilgamesh e à localização dos Nephilims enterrados. Não está claro se a solicitação foi atendida. Supõe-se que os Nephilims mencionados na solicitação se refiram aos descendentes dos anjos caídos e dos humanos, conforme descrito nos textos religiosos. A existência do e-mail não foi confirmada por fontes autorizadas, e é importante observar que não está claro se é autêntico ou se é algum tipo de golpe de hackers. No entanto, o fato é que, até o dia de hoje, o e-mail solicitando documentos sobre a Câmara de Ressurreição de Gilgamesh e a localização dos Nephilims ainda está na página 470. Também é importante entender a precisão e o contexto do e-mail antes de tirar conclusões precipitadas. Deletreia de Senegar é listado como o solicitante da petição no site de documentos do Departamento do Estado. Ao verificar esse nome, milhares de indivíduos aparecem na internet, e não há maneira de obter informações significativas sobre essa pessoa. Pode ser um pseudônimo usado por outra pessoa. Também foi especulado que o e-mail pode ser uma discussão críptica na qual Gilgamesh seja possivelmente usado como um codinome para outra coisa. Não está claro a que os Nephilims enterrados podem se referir, e é improvável que uma mensagem com um título tão chamativo seja usada para ocultar um codinome, chamando tanta atenção por si só. Os Nephilims são mencionados em vários textos antigos e acredita-se que sejam um grupo de anjos que se rebelaram contra Deus. Posteriormente, decidiram estabelecer suas casas com as filhas dos homens da terra, o que resultou no nascimento de gigantes. O livro de Gênesis os descreve como homens poderosos que eram da antiguidade, homens que se tornaram famosos. O termo Nephilim deriva da palavra hebraica Nafal, que significa cair ou caído. A natureza exata e a origem dos Nephilims são debatidas e interpretadas, mas em geral acredita-se que seja um grupo de seres poderosos e sobrenaturais. Em algumas tradições são considerados maus e destrutivos, enquanto em outras são descritos como heróicos e justos. Sua existência real tem sido tema muito debatido por séculos. Uma das ideias mais ousadas que encontramos é que o governo está tentando ressuscitar os anjos caídos para fazerem guerra contra Deus. Naturalmente, isso não se baseia em nenhuma teoria científica ou religiosa credível, nem é apoiado por qualquer fato concreto. A teoria continua afirmando que a pesquisa sobre matéria escura realizada pelo CERN está acontecendo para despertar a besta. Claro, isso também não tem respaldo em nenhuma fonte ou evidência confiável. Se algo está claro é que, em 2003, sabíamos que estávamos prestes a fazer uma descoberta revolucionária que mudaria para sempre nossa compreensão da história da humanidade. E 2 décadas se passaram desde então, como se nunca tivesse acontecido. Bem, está claro que não é o caso de todos, porque em algum lugar alguém ainda está interessado nessa descoberta, e pelo raciocínio lógico, se você quisesse saber onde está a Câmara de Ressurreição, está claro que Gilgamesh e os Nephilims não estão onde estavam em 2023, porque uma simples pesquisa na internet responderia a essa pergunta. O que está por trás deste mistério? O que está escondido no túmulo de Gilgamesh? Qual é a relação entre ele e os Nephilims? Quais são as intenções do governo em relação a essas descobertas? Quais seriam as consequências para a humanidade se a verdade fosse revelada? Essas são algumas das perguntas que fazemos ao conhecer essa descoberta surpreendente. Talvez um dia possamos encontrar respostas, ou talvez nunca saibamos.
A única certeza é que a história de Gilgamesh continua sendo uma fonte de fascinação e de mistério para todos nós. Exploramos a incrível descoberta do túmulo de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, e as implicações para nossa compreensão da história antiga. Vimos como essa descoberta arqueológica coincide com as descrições da epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas do mundo. Analisamos a vida e a morte deste herói mesopotâmico, que se acredita ser um semideus ou um rei-deus. Examinamos as possíveis conexões entre Gilgamesh e os Nephlins, os misteriosos descendentes dos anjos caídos e dos humanos. E refletimos sobre as intrigas e segredos que cercam essa descoberta, que tem sido alvo de solicitações e especulações por parte do governo. A descoberta do túmulo de Gilgamesh nos mostra a riqueza e complexidade da antiga civilização mesopotâmica, uma das primeiras a desenvolver a escrita, arquitetura, arte, ciência, religião e direito. A cidade de Uruk era um centro urbano e próspero avançado, com sistemas de canais que irrigavam os campos da cidade. O túmulo de Gilgamesh reflete o poder e o prestígio do rei, assim como sua reverência por parte de seus súditos e das divindades. A descoberta também nos dá uma visão das crenças e práticas funerárias dos antigos mesopotâmicos, que incluíam oferendas aos mortos e rituais para garantir o seu bem-estar no submundo. A descoberta da tumba de Gilgamesh nos revela muito sobre a natureza humana e a sua busca pela imortalidade. Gilgamesh era um herói que realizou grandes feitos e aventuras, mas também era um homem que sofreu perdas e dor. Seu amigo mais próximo, Enkidu, morreu devido a uma maldição divina, o que o fez questionar seu próprio destino. Gilgamesh embarcou em uma jornada para encontrar Utnapishtim, o único mortal que havia obtido a vida eterna após sobreviver ao grande dilúvio. No entanto, Gilgamesh falhou em sua tentativa de obter o segredo da imortalidade e teve que aceitar sua mortalidade. Sua história nos mostra que a vida é finita e preciosa e devemos vivê-la com sabedoria e compaixão. A descoberta do túmulo de Gilgamesh nos ensina o valor da literatura e da história. A epopeia de Gilgamesh é uma obra-prima que inspirou gerações de escritores e leitores. Sua poesia é bela e profunda, seus personagens são complexos e memoráveis, seus temas são universais e atemporais. A epopeia nos transmite o legado cultural e histórico dos antigos mesopotâmicos, mas também fala de nossa própria condição humana. A epopeia é um testemunho de como a literatura pode transcender o tempo e o espaço, e como a história pode iluminar o nosso presente e futuro. Essas são algumas das lições que podemos aprender com a descoberta do túmulo de Gilgamesh. Talvez algum dia possamos conhecer todos os segredos que essa tumba milenar guarda, ou talvez sempre haja algum mistério para se resolver. E isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta de nossos vídeos, pode nos apoiar dando um like, se inscrevendo em nosso canal e clicando no ícone de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até breve!